hoje iniciar um novo assunto, né? Na verdade, apesar de novo, mas hoje a gente vai continuar vendo aplicações de integrais duplas. Então, na última aula, a gente viu duas aplicações. A gente falou sobre massa, né? Ou seja, você tem uma lâmina com uma densidade variável. Como é que você calcula a massa dela? E aí você viu que, na verdade, é só você calcular a integral dupla daquela lâmina. Inclusive, na prova de vocês, né, foi justamente que caiu no item A e no item B é para você calcular o momento, ou em relação ao eixo X ou em relação ao eixo Y, depende do seu tipo de prova. Eu já adianto para vocês que na letra B a resposta era 0. Tá? A resposta do momento era 0 no item B. Pois bem, a gente também aprendeu como é que calcula centro de massa, né? E aí para isso, você calcula os momentos, o primeiro momento, como a gente chama, e depois você consegue jogar na fórmula, momento dividido pela massa, você obtém aí a coordenada x, a coordenada y, e aí você tem o centro de massa. Dando continuidade, hoje nós vamos ver duas aplicações. A primeira aplicação é o momento de inércia, também chamado de segundo momento. Depois a gente vai ver uma aplicação geométrica, que é como é que você calcula áreas de uma superfície, né? Como é que calcula a área, no caso de uma região ali no plano, usando integral dupla. Tá? Então, esses são os nossos dois assuntos de hoje. Vou começar aqui no quadro. Vou lá para o quadro 1, para a gente começar falando um pouquinho sobre o momento de inércia. Na verdade, gente, o momento de inércia, você vai ver que é muito parecido com aquela questão de momento que a gente já estudou. Até porque é como se fosse um passo a mais. Então, vamos falar sobre isso primeiro. Então, vamos lá. Momento de inércia. Para facilitar, primeiro vamos considerar aqui um sistema com uma única partícula, só para a gente... Considere um sistema de partículas, mas aqui eu só coloquei uma, só para facilitar, mas você já deve imaginar que se tivesse duas ou três, você ia ter que somar os momentos de inércia. Bom, o que é calcular momento de inércia? Primeiro, o que era o momento? Vocês lembram? Momento era você calcular a massa da sua partícula vezes a distância. Distância com relação ao quê? Ou com relação ao eixo X ou com relação ao eixo Y. No caso do momento de inércia, é quando você pega, digamos, nesse caso aqui, eu tenho só uma partícula. Então, o momento de inércia ele vai ser a massa vezes a distância. Então, por exemplo, se eu estou aqui querendo calcular o momento de inércia em relação ao eixo X, então eu vou pegar a distância daqui da partícula até o eixo X. Só que a distância da partícula até o eixo X é quem? É a coordenada X ou a coordenada Y? Coordenada Y. Então, o momento de inércia em relação ao eixo X é a massa da partícula vezes a distância até o eixo X, só que a distância ao quadrado. Tá? Então, aqui que entra. Na verdade, fisicamente falando, gente, o momento de inércia, você pode entender ele como se fosse a resistência, como se fosse a dificuldade que você vai ter para tirar um corpo da inércia. Então, se vocês lembram lá de física, o que é inércia? O que diz a lei da inércia? Né? Que um corpo em movimento tende a continuar em movimento, um corpo parado tende a continuar parado. Só que quando eu falo de momento de inércia, eu estou falando principalmente de movimento de rotação. Então, quanto maior o momento de inércia, maior dificuldade você vai ter de tirar o corpo da inércia, mas tirar o corpo com relação à rotação. Então, se o corpo está parado, com o maior momento de inércia, mais dificuldade você vai ter de começar a girar esse corpo. Ou se o corpo já está rotacionando, já está girando, quanto maior o momento de inércia, mais dificuldade você vai ter de parar aquele corpo. Tá? Por isso que diz momento de inércia, mas é inércia em relação ao movimento de rotação. Tanto que quando você vai calcular a velocidade angular, se vocês vão ver, acho que em Física 2, se já não viram, você usa, ali aparece também o momento de inércia. Então, é basicamente isso. Tudo bem? Então, para calcular o momento de inércia, você multiplica a massa do seu corpo vezes a distância até o eixo, só que a distância ao quadrado. Da mesma forma, né, se eu quisesse calcular o momento de inércia em relação ao eixo Y, eu teria que usar essa distância aqui horizontal. Então, nesse caso, apareceria massa vezes x ao quadrado. Tudo bem? Aqui também eu poderia, se eu quisesse, eu poderia calcular o momento de inércia em relação à origem.
tá? Em relação à origem aqui do meu eixo, no meu plano cartesiano. Então, nesse caso, se eu quisesse calcular o momento de inércia em relação à minha origem, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que pegar massa vezes a distância até a origem. Eu ia ter que pegar a distância daqui para cá. Tem como eu calcular essa distância? Tem, né? Como é que você calcula essa distância aqui? Distância da origem até o ponto. Não é raiz quadrada de x quadrada mais y quadrado? Então, é isso que você ia ter que fazer. Quando eu calculo o momento de inércia em relação à origem, eu chamo ele de momento polar de inércia. Então, o momento de inércia polar nada mais é do que o momento de inércia, só que em relação à origem. Então, nesse caso, ficaria assim, ó. Momento polar, normalmente a gente usa o zerinho aqui, já que é em relação à origem. Então, ficaria a massa vezes a distância desse ponto até a origem, que na verdade é x quadrado mais y quadrado. Professor, não seria raiz de x quadrado mais y quadrado? Seria a raiz. Só que lembra que o momento de inércia é massa vezes distância ao quadrado. Então, por isso que sumiu a raiz e eu fico só com isso daqui. Deu para entender, gente? O que é o momento de inércia, como é que calcula? Bem tranquilo, né? Tá, só que aí vem a questão. A gente não vai trabalhar com isso daqui, né? Na prova de vocês não vai cair só uma partícula. Não. A ideia aqui é trabalhar com uma chapa, ou seja, com uma região ali bidimensional e você quer calcular o momento de inércia para essa região. Aí que tem graça. Porque isso aqui não tem tanta graça. Mas, quando a gente faz para o outro caso, para outra situação, onde você vai ter agora? Você vai ter agora, ao invés de uma partícula, você vai ter uma lâmina. Então, ó, pensa que você tem uma região mais ou menos assim. Tem uma lâmina, aqui a região que ela está ocupando é uma região D, e eu quero calcular agora o momento de inércia para essa lâmina aqui. O que eu faço? Eu acredito que vocês já sabem o que a gente vai fazer, que a gente vai repetir o mesmo raciocínio de antes. Vou colocar isso aqui dentro de um retângulo, então vou fazer aqui o retângulo. Aí eu considero, assim, a minha lâmina tem uma densidade variável, tá? E essa densidade aí, eu considero que é a função ρ. Então, para cada ponto da minha lâmina, eu vou ter uma densidade diferente, a priori, né? E aí eu coloco essa região dentro de um retângulo. Se eu estou fora dessa região D, a minha densidade vai ser zero. Aí a massa vai ser zero. Mas se eu estou dentro, vai se comportar conforme essa função aqui. Tá, aí o que eu faço agora, gente? Eu divido esse meu retângulo em subretângulos. É bom que o raciocínio é sempre o mesmo, então se você lembra, né, você mesmo já pode sair deduzindo as fórmulas. Então, venho aqui, divido este meu retângulo em subretângulos, tentando manter o mesmo tamanho, né? Escolho aqui um subretângulo, vamos escolher esse daqui. Nesse subretângulo, eu escolho um ponto, que vai ser o meu ponto ali de referência, né? Ponto de amostragem. Eu escolhi um ponto. Esse meu ponto, já sabe, é o x estrela, y estrela, desse subretângulo aqui. Aí, digamos que para esse subretângulo, eu queira calcular o momento em relação ao eixo x. Então, você já sabe, o momento em relação ao eixo x para este subretângulo aqui vai ser o quê? Vai ser a distância até o eixo x ao quadrado. A distância aqui eu pego justamente a coordenada y, então vai ficar y e j estrela, só que ao quadrado, né? Porque vem da fórmula. Lembrando que o ponto que eu estou considerando é esse daqui. Então, toda a coordenada que eu vou usar vai ser dele. Então, aqui vai ficar y e j estrela ao quadrado, vezes a massa do subretângulo. Como é que a gente calcula a massa? Você já sabe. É a densidade aplicada nesse ponto vezes a área do subretângulo, que é ΔA. Então, vai ficar ρ, x e j estrela, y e j estrela, vezes ΔA. Pronto. Então, isso aqui é uma aproximação para o momento de inércia em relação ao eixo x somente desse subretângulo. Se eu quisesse uma aproximação para toda a minha região, para toda a minha lâmina, eu teria que somar de cada subretângulo. Então, ficaria uma coisa mais ou menos assim, ó. O momento de inércia em relação ao eixo x seria aproximadamente somatório. I vai de 1 até K, J vai de 1 até L, e aqui eu só vou repetir o que já está aqui em cima, né? Y e J estrela ao quadrado
densidade x i j estrela y i j estrela vezes ΔA. Então, aqui eu só repeti. Eu disse que o momento de inércia, uma aproximação para ele, seria o somatório dos momentos de inércia de cada subretângulo. E aqui você já sabe o que eu vou fazer, né? Passar o limite. Porque quanto mais subretângulos eu tenho, mais precisa vai ser a minha aproximação. Então, eu vou passar o limite nesta soma dupla de Riemann, e você já sabe que vai aparecer também uma integral dupla. Então, quando eu faço aqui, ó, quando o meu momento de inércia, quando eu passo aqui o limite, vai ficar, isso aqui em relação ao eixo x, né? Vai ficar integral dupla sobre a região D. Aliás, deixa eu passar o limite. Seu limite, quando K e L estão tendendo ao infinito, de tudo isso daqui, desse somatório. Então, somatório de I 1 até L, J vai de 1 até K, e aqui aquilo que eu já escrevi anteriormente. Aqui é a minha densidade, e aqui o meu ΔA. Tá, só que isso aqui vai me dar uma integral dupla. Vou escrever aqui no segundo quadro, né, a minha fórmula final. Então, você já deve esperar que a nossa fórmula final vai ser a seguinte. O momento de inércia em relação ao eixo x vai ser integral dupla sobre a região D. E aí, que função vai aparecer? Vai aparecer y² vezes a função densidade. É isso que a gente vai integrar. Então, vai ficar aqui y² vezes a minha função densidade. Então, essa é a fórmula para calcular o momento de inércia em relação ao eixo x. Bom, de maneira análoga, poderia fazer a mesma coisa para calcular o momento de inércia em relação ao eixo y. Se eu fizesse isso, ficaria assim. Momento de inércia em relação ao eixo y seria integral dupla. Aqui ficaria x² vezes a minha função densidade. Por último, se eu quisesse aplicar o mesmo raciocínio para o momento de inércia polar, aqui ficaria integral dupla, só que aqui ficaria x² mais y² vezes a minha função densidade, e eu estou integrando esta função. Alguma dúvida, gente? Bom, um detalhe importante também para o momento polar de inércia, ó, é que se eu quisesse, eu poderia pegar essa densidade, multiplicar por x², depois mais, pegar essa densidade e multiplicar com y². Como eu ia ter uma soma, eu poderia dividir em duas integrais. Mas se você reparar, na hora que eu dividisse em duas integrais, eu ia ter o momento de inércia em relação ao eixo y mais o momento de inércia em relação ao eixo x. Então, na verdade, o momento polar de inércia também vai ser momento de inércia em relação ao eixo x mais momento de inércia em relação ao eixo y. Então, quando você soma esses dois momentos, você consegue calcular também o momento polar de inércia. Tudo certo? Já entenderam as fórmulas? Temos uma dúvida? Diga. Qual é seu nome? Stephanie, engenharia elétrica. Diga, Stephanie. Tá, boa pergunta, Stephanie. O que seria o momento de inércia? Ó, esse nome ele já nos dá uma dica, né? Momento de inércia. Então, inércia é quando... Lembra quando você quer tirar um corpo da inércia? Quando você quer tirar ele da inércia, ou ele está parado e você quer começar a movimentar ele, ou ele já está em movimento e você começa a frear ele, ou quem sabe acelerar ele ainda mais, né? Então, a inércia daqui é em relação à rotação. Então, o momento de inércia, ele nos diz o quão difícil é você tirar um corpo, falando em termos de rotação, da inércia. Ou seja, quanto maior, imagina que você tem uma roda, e o momento de inércia dela é muito alto. Então, isso significa que para você começar a girar essa roda, é mais difícil. Enquanto que você tem uma outra roda, momento de inércia menor. Aí, esse daqui já é mais fácil de você tirar ela da inércia e começar a movimentar. Ou se você tem uma roda que já está se movimentando, já está rotacionando, e você quer frear essa roda. Se o momento de inércia dela for muito alto, você vai ter mais dificuldade em frear ela. Então, o momento de inércia, grosso modo, é a dificuldade que você vai ter de tirar o corpo da inércia. Um corpo falando em termos de rotação. Tudo bem? Diga, pode falar. Sim. Isso, ó, porque lembra o que é... Ó, a Steph está perguntando se inércia é quando a roda já está rodando. Por exemplo, você quer parar.
É porque, assim, o que diz a lei da inércia? A lei da inércia diz o seguinte, que um corpo parado, ele tende a continuar parado. E um corpo em movimento tende a continuar em movimento. Então, tirar um corpo e com velocidade constante, detalhe. Então, tirar um corpo da inércia é você alterar a velocidade do corpo. Se a velocidade era zero, ele estava parado. Aí você quer que ele comece a andar, você está alterando a velocidade. Se ele já estava em movimento com velocidade constante e você altera a velocidade dele, ou para mais ou para menos, você está tirando ele da inércia. Então, isso é inércia. Tá? Então, nesse sentido, o momento de inércia é a dificuldade que você vai ter ou em um corpo que já está em movimento parar, ou um corpo que está parado continuar se movimentando. Então, inércia é justamente isso. É você alterar, nesse caso, a velocidade angular de um corpo. Então, momento de inércia, você pode pensar assim, que é a dificuldade que você vai ter de alterar a velocidade angular de um corpo. Tudo bem? Então, você pode pensar nesses termos. Muito bem, então, palmas para a Stephanie pela pergunta dela. Muito bem, pergunta conceitual, excelente. Bom, e agora que vocês já entenderam o que é o momento de inércia, o que é aqui as fórmulas, né, como é que a gente usa, agora a gente vai aplicar. Primeiro eu vou fazer um resuminho no slide, depois a gente vai começar a resolver exercício. Então, ó, estamos na aula 26, estamos chegando ao fim, né? Pela nossa tristeza, né? Estamos chegando ao fim, dá para ver todo mundo aqui triste, né? Já que só faltam 4 aulas. Mas é isso mesmo, gente. A vida é isso mesmo. Então, vamos lá. Aula 26, aplicações integrais duplas, começando com o momento de inércia. Então, a gente já falou, né? Está aqui só uma explicação breve, mas já expliquei isso no quadro para vocês. Então, o momento de inércia de uma partícula seria a massa vezes a distância ao quadrado. E em relação ao eixo x de uma lâmina, seria esta fórmula. Da mesma forma, em relação ao eixo y, eu teria esta fórmula. E o momento polar de inércia seria isso daqui. Vamos aplicar agora essas fórmulas, né? Exercício 1. Uma chapa é moldada conforme esse conjunto. Considerando que a densidade é constante, ó, constante unitária ainda. Está muito fácil. Calcule o momento de inércia da chapa em relação ao eixo x. Então, a gente vai colocar as informações, depois a gente vai resolver. A gente presta muita atenção nessa questão, porque ela tem uma aplicação importantíssima. Então, a única informação que ele me dá é essa região aí, que é a região R. Qual é a região R? Eu tenho aqui o meu ponto XY, está o quê? O x está entre b sobre 2, menos b sobre 2 e b sobre 2. Já o meu y está entre h sobre 2, menos h sobre 2 e mais h sobre 2. Bem, então essa é a minha região. Se eu fosse fazer a região... ele diz que a densidade é igual a 1. Então, vou anotar bem aqui. Densidade igual a 1 kg por metro quadrado. Então vamos lá, gente. Vamos resolver essa questão aqui agora. Você tem a região e ele te dá a densidade. Ele pede o momento em relação ao eixo x. Então, o que você vai fazer? Você vai aplicar na fórmula. Olha, momento em relação ao eixo x, que é esse daqui, vai ficar a integral dupla do y ao quadrado vezes a minha densidade. Gente, y está aqui já, y ao quadrado. Você vai ter que multiplicar com a função densidade. Só que a função densidade é 1. Então, você vai ter que calcular a integral dupla de 1 vezes y ao quadrado. Ou seja, você vai ter que calcular a integral dupla da função y ao quadrado. Só falta agora a gente descobrir que região é essa que ele me deu. Então, ó, a região é isso daqui. X está entre constantes, y está entre constantes. Então, você já sabe que essa região é o quê? Qual é o formato dela? Se os dois estão entre constantes, é um retângulo, né? X e y estão entre constantes. Então, vamos desenhar esse retângulo agora. Aí, perceba aqui que ele não deu um valor exato, né? Assim, ele colocou em forma de constante, né? Menos b sobre 2, então, tanto faz onde é que eu vou colocar. Agora, por exemplo, menos b sobre 2, digamos que eu coloque ele bem aqui. Menos b sobre 2. Então, agora o mais b sobre 2 tem que ter a mesma distância, só que do outro lado, do lado positivo. Então, aqui é o b sobre 2. Então, meu x está entre menos b sobre 2 e mais b sobre 2. Da mesma forma, o y. Então, digamos que o y, o menos h sobre 2, esteja aqui. Menos h sobre 2. Então, mais h sobre 2 tem que ter a mesma distância, só que no sentido positivo. Então, seria mais ou menos aqui.
H sobre 2. Pronto, e agora? Agora que eu sei que o x está entre esses dois e o y está esses dois, eu formo meu retângulo. Então, meu retângulo seria mais ou menos isso daqui. E essa aqui é a nossa região. Gente, de propósito, se você for perceber, né, a origem está coincidindo aqui com o centro geométrico. Como a minha densidade é constante, a minha origem, nesse caso aqui, também vai ser meu centro de massa e meu centro de gravidade. Isso eu fiz de propósito. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Tá? Mas ok, vamos resolver isso daqui então. Eu quero calcular o momento de inércia em relação ao eixo x. Então, vou ter que integrar essa região aqui. Vai ficar momento de inércia em relação ao eixo x. Bom, o x está entre menos b sobre 2 e b sobre 2, então eu coloco aqui menos b sobre 2 e b sobre 2. O y está entre menos h sobre 2 e h sobre 2. A função que eu vou integrar aqui é y ao quadrado vezes a densidade, só que a densidade é 1. Então, vou deixar 1 aqui. Eu escolhi integrar primeiro em x, depois em y. E agora eu vou ter que resolver essa integral. Eu vou dividir ela em duas integrais unidimensionais, né? Já que aqui só tem y ao quadrado, aqui nem aparece o x. Então, ó, isso aqui é a mesma coisa que integral de menos h sobre 2 até h sobre 2 y ao quadrado, vezes integral de menos b sobre 2 até b sobre 2. Aqui não aparece x, então vai ficar 1 mesmo. Então, só dx. E agora eu vou calcular essas duas integrais. Então, calcular aqui embaixo. Então, momento de inércia em relação ao eixo x, integral disso daqui, y ao cubo sobre 3, eu vou aplicar de menos h sobre 2 até h sobre 2. Integral disso daqui é o próprio x, então vai ficar x de menos b sobre 2 até b sobre 2. E agora eu vou colocar, né, no lugar do x, vou colocar b sobre 2, vai ficar b sobre 2, menos, no lugar do x eu vou colocar menos b sobre 2. Então vai ficar mais ou menos aqui, menos b sobre 2. Vezes, agora essa integral aqui. Aí eu tenho 1/3 que eu vou deixar já aqui na espera. No lugar do y, eu vou colocar h sobre 2, então vai ficar h sobre 2 ao cubo. Então vai ficar h ao cubo sobre 8, menos, agora eu vou colocar no lugar do y, o menos h sobre 2 ao cubo vai ficar menos h ao cubo sobre 8. Então aqui eu tenho mais ou menos h ao cubo sobre 8. Vamos fazer essa conta, né? Bom, aqui, gente, vai ficar mais, né? Então, se eu tenho meio de b mais meio de b, vai ficar o próprio b. Né? Então, b sobre 3. E agora aqui. Aqui, ó, eu tenho h ao cubo sobre 8 mais h ao cubo sobre 8. Então, eu vou ter duas vezes h ao cubo sobre 8. Então, duas vezes h ao cubo sobre 8. E agora, simplifico. Aqui fica 4, aqui vai ficar 1. E no final eu vou ter que o meu momento de inércia em relação ao eixo x vai ser b, h ao cubo sobre 3 vezes 4, 12. Tá? bh ao cubo sobre 12. Ou seja, olha só, para essa região aqui, o momento de inércia em relação ao eixo x depende da base do meu retângulo e depende da altura do meu retângulo. Vocês estão percebendo? Só que no caso da base é elevado a 1. E no caso da altura é elevado ao cubo. O que significa, de certa forma, por exemplo, se a sua altura é 20 centímetros, a sua base é 30 centímetros, perceba que a altura é ao cubo. Então, ela vai influenciar muito mais. Então, é como se eu estivesse dizendo que quanto maior a base, quanto maior a altura, maior é a resistência àquela rotação. Só que a altura influencia muito mais. Por que isso é importante? Porque, olha só, quando o engenheiro, veja bem, quando o engenheiro civil, mecânico, enfim, engenheiro que mexe com estruturas, ele vai projetar, por exemplo, um prédio, o que ele vai precisar? Ele precisa projetar a estrutura do prédio, que são os pilares, que são as vigas, que são as lajes. Quando ele vai projetar a viga, é muito importante que ele saiba a posição da viga. Porque, por exemplo, olha aqui, digamos que isso aqui, você tem uma viga
que a seção transversal dela é um retângulo. Perceba que nesse caso aqui, ó, a altura, pelo menos visualmente falando, está maior que a minha base, certo? Se eu deitasse essa viga, vocês acham que ia fazer alguma diferença? Por exemplo, imagina que eu pegasse essa mesma viga aqui, só que ao invés de eu deixar ela em pé na hora de construir, eu deixo ela deitada. No caso, deixasse ela assim, né? Ou seja, a base ficaria maior que a altura. A viga é a mesma, só que eu só deitei ela. Então, aqui a base ficou maior que a altura. E aqui a altura está maior que a base. Então, vocês acham que faria diferença deixar uma viga, a seção dela assim, deitada ou em pé? Faria, né? Faria onde? No momento de inércia em relação ao eixo X. A viga é a mesma. A diferença é que eu deitei ela aqui e que eu deixei em pé. Só de mudar a posição da viga, só de mudar. Quem é que tem o maior momento de inércia? Aqui é a primeira, a que está deitada, ou a segunda, que está em pé? Nesse caso, o momento de inércia em relação ao eixo X, né? Quem é que tem maior momento de inércia? Essa daqui ou essa daqui? Qual vocês acham? A que está em pé ou a que está deitada? A que está em pé. Por quê? Porque a que está em pé não é que tem maior altura. A que está em pé tem maior altura e base menor. E a que está deitada tem uma altura menorzinha, mas a base maior. Só que o momento de inércia em relação ao eixo X, ele não depende de h ao cubo. Então, acaba que a viga que está em pé, ela tem muito mais momento de inércia em relação ao eixo X. Professor, que diferença isso vai fazer na minha vida? Por que eu quero que ela tenha mais momento? Porque o momento de inércia em relação ao eixo X, ele vai nos dizer também a resistência de uma viga, por exemplo, ao momento fletor. Então, você sabe que uma viga, vamos pegar aqui, por exemplo, uma régua. Imagina que a nossa régua aqui é uma viga, tá? Então, o que é uma viga, gente? Viga é um elemento estrutural que fica assim, deitado, né? Vamos colocar ele assim na horizontal, só que sem ser uma laje, né? Então, ele tem quase que longitudinal. Então, tá aqui, eu tenho uma viga. E eu tenho a opção, eu estou falando aqui da seção transversal dela, tá? Então, por exemplo, eu tenho a opção de deixar a viga deitada na seção transversal, ou tenho a opção de colocar a viga em pé, na seção transversal. Tudo bem? Um dos esforços que você tem que tomar cuidado na hora de projetar uma viga é o momento fletor. Ou seja, uma viga, você tem que evitar que ela faça isso aqui, tá? Você tem que evitar. Não sei se você já viu algumas construções, por exemplo, quando tem uma viga com um vão muito grande, às vezes você vê a viga que a gente diz que ela tem uma barriguinha, ela fica meio assim, meio deformada. Essa barriga a gente chama de flecha, né? Na verdade, o engenheiro tem que fazer de tudo para que a viga não faça isso, nem visualmente falando, né? Aí você pode falar assim, professor, quer dizer que se eu estiver passando uma construção e eu ver uma coisa assim, o prédio vai cair? Não. Por que não? Porque, na verdade, nem sempre, né, uma flecha, ou seja, uma viga assim, quer dizer que aquilo é perigoso. Apesar de que o engenheiro, na hora que ele vai projetar um prédio, ele tem que fazer de tudo, não só para que o prédio seja seguro, mas que pareça seguro. Então, vocês vão aprender aí ao longo do semestre, alguns de vocês, na hora que você projetar um prédio, você tem que projetar ele no sentido de estado limite último, que é para a viga não quebrar mesmo, mas também estado limite de utilização, que é para a viga não parecer, não causar uma impressão assim de ser frágil. Enfim, mas vamos voltar para cá. Eu tenho aqui a minha viga, eu não quero que ela faça assim, tá? Eu não quero que ela sofra esse momento fletor, e eu tenho a opção de deixar ela ou deitada ou em pé. Se eu deixo ela deitada, olha só como é muito mais fácil, na hora que eu vou aplicar esse esforço aqui, de eu deixar ela aqui, sendo fletida. Agora, coloca a régua em pé. Tenta fazer esse mesmo movimento, de deixar ela assim. É muito mais difícil. Porque assim, ela está com muito mais momento de inércia em relação ao eixo X. Então, deitada, ficou muito mais fácil. Quando eu coloco ela em pé, ficou muito mais difícil de eu fazer esse movimento. Então, na hora que você for projetar alguma coisa, preste muita atenção aqui no momento de inércia. Na verdade, para quem for trabalhar com isso, essa fórmula aqui, do momento de inércia, BH ao cubo sobre 12, é uma fórmula importantíssima. Acaba que você decora ela. Mas, pelo menos, se você esquecer, você já sabe de onde vem, você só projeta aqui, né? Então, de propósito, eu coloquei a origem no centro de gravidade, porque vocês vão aprender também que o centro de gravidade é onde passa uma linha neutra, onde uma viga ela não sofre nem compressão, nem flexão, nem tração, desculpa, nem compressão, nem tração. Mas é uma coisa que vocês vão aprender ao longo do semestre, tá bom? Entenderam, gente? Entenderam a réguinha? Já sabe, né? Pega uma régua aí, já sabe que é momento de inércia.
Vamos continuar aqui, então, exercício 2. Determine os momentos de inércia em relação ao eixo x, em relação ao eixo y, e o momento polar, só agora de um disco, com uma densidade constante também, densidade C. Centro na origem, raio A. Tá, então a gente já vai ver isso daí. Bom, então, vamos fazer lá no primeiro quadro. Exercício 2. A minha densidade é constante, é C. O centro na origem, o raio é A. Tá, só isso mesmo. Então, já podemos ir aqui para o quadro. Então, já diz que o nosso desenho é um disco, né? Centro na origem. Então, o que a gente vai fazer? Vou colocar aqui o plano cartesiano e já vou desenhar um disco de centro na origem. Então, a nossa região, nosso objeto, ele é isso daqui. O raio, ele está dizendo que o raio é A. Então, é essa região aqui que a gente vai integrar. Se é essa região que a gente vai integrar, a gente nem vai pensar duas vezes. A gente vai usar o que aqui? A gente vai usar coordenadas polares. Então, no caso de coordenadas polares, o nosso R, ele está indo de quanto até quanto aqui, gente? O R, o raio. De 0 a A. Então, coloca aqui, ó, o R vai de 0 a A. E o meu θ, de quanto até quanto? 0 a 2π. Muito bem, então coloca aqui de 0 a 2π. E agora, se eu quero calcular, ele quer os 3 momentos de inércia aqui, né? Então vamos começar aqui, momento de inércia em relação a y. O momento de inércia em relação a y é a integral dupla dessa região D. Como é em relação ao eixo y, então vai ficar x ao quadrado vezes a minha função densidade. Agora eu vou substituir os valores. Então, isso aqui vai ficar igual. Essa densidade ela é constante, ela é C. Então, ela sai da minha integral. Vai ficar aqui fora, C. Aí vai ficar a integral dupla. Aqui eu já passo para coordenadas polares. Então, o R vai de 0 a A e o meu θ está de 0 a 2π. Quem sobrou aqui dentro só foi o x quadrado, mas eu tenho que transformar para coordenadas polares. O x é R cosseno θ. Então, vai ficar R cosseno θ ao quadrado, que vai me dar R ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Tá? Isso aqui é só o x quadrado. Faltou alguma coisa aqui? O R, né? O jacobiano, isso mesmo. Então, R e aqui, dr dθ. Aqui eu já vou separar em duas integrais, né? Duas integrais unidimensionais para poder aplicar o cálculo 1. Então, o meu momento de inércia vai ser C vezes integral de 0 a A, R ao cubo, já que eu multiplico esse R com esse R, vai ficar R ao cubo. Depois, integral de 0 a 2π, e aqui só sobrou cosseno ao quadrado de θ. Pronto. Aí aqui eu vou resolver essas duas integrais. Nesse caso aqui é bem direto, vai ficar R a quarta sobre 4. Então, isso aqui vai ficar C, R a quarta sobre 4, só que ainda vou aplicar no R aqui os intervalos de 0 a A. Isso aqui como é que faz mesmo? Vocês lembram? Bem, eu vou ter que fazer aquela identidade. Então, cosseno ao quadrado vai ficar meio mais meio do cosseno de 2θ. Então, isso aqui vai ficar integral de 0 a 2π. E aqui vai ficar meio mais meio do cosseno de 2θ dθ. Gente, mas olha só, eu vou integrar o cosseno de 2θ no intervalo de 0 a 2π. No intervalo de 0 a 2π, essa função aqui vale, a integral dela vale quanto? Vale 0, porque isso aqui são duas cossenoides completas. Eu cheguei a comentar isso com vocês em aulas passadas. Então, aqui você já olha para a função e olha para o intervalo. Se fosse outro intervalo, tudo bem. Se fosse de 0 a π sobre 2, aí você já não poderia garantir. Você poderia até olhar o gráfico. Mas aqui é de 0 a 2π. Você fala, de 0 a 2π, isso aqui já deu duas voltas completas, certinho. Então, isso aqui vai dar 0. Ah, professor, mas eu não sei se vai ser isso mesmo. Não tem problema, você integra. Aí vai ficar, qual é a integral do cosseno de 2θ? Vai ficar seno de 2θ sobre 2. Vezes 2 vai ficar sobre 4. Aí, quando você aplicar no intervalo, vai ficar seno de 2π vezes 2.
Seno de 4π é 0. Depois, seno de 0 é 0. Então, vai dar 0 dos dois modos. Você fazendo ou já usando essa propriedade. Tá, então deu 0 tudo? Não, né? Porque ainda tem esse meio aqui sozinho. Então, vai ficar integral de meio. Integral de meio, em relação a θ, vai ficar θ sobre 2. E aí, o meu momento de inércia, em relação ao eixo y, vai ficar... Bom, aqui, ó, no lugar do R eu coloco A, vai ficar A quarta. Quando eu colocar o 0, vai ficar 0. Vai ficar só o A quarta mesmo. Então, vai ficar C vezes A quarta, dividido para 4. Tá, e aqui, ó, sobrou só o meio. A integral de meio vai ficar θ sobre 2. Então, coloco aqui θ sobre 2. E eu vou aplicar o θ de 0 a 2π. De 0 a 2π. E agora eu vou resolver isso aqui. Quando eu colocar no lugar do θ o 0, vai zerar. Então, só vou colocar no lugar do θ 2π. Quando eu colocar 2π sobre 2, vai ficar só π. Então, vai ficar igual a C vezes π vezes A quarta sobre 4. Então, esse daqui é o nosso momento de inércia em relação ao eixo y. Agora, eu vou calcular em relação ao eixo x e em relação ao momento polar. Eu vou calcular em relação ao eixo x. Vou calcular aqui no segundo. Eu podia usar algumas propriedades simétricas agora, mas eu vou calcular só para a gente, que eu gosto de reforçar essa parte aí da identidade trigonométrica. Então, agora, o momento de inércia em relação ao eixo x vai ficar integral da minha região é y ao quadrado vezes aqui a minha função densidade. Isso daqui é constante, sai da minha integral. Aqui eu vou aplicar ainda coordenadas polares, então é de 0 a A, de 0 a 2π. O y é r seno ao quadrado, vai ficar r seno ao quadrado, e aqui vai ficar r ao cubo. Por que aqui ficou r ao cubo? Por causa do jacobiano, tá? R ao quadrado vezes o r que já tinha que aparecer aqui. Aí eu já adiantei porque a gente já fez uma parecida ali. Vou separar em duas integrais, vou integrar isso daqui, isso aqui eu vou usar a identidade. Então, a integral disso é r a quarta sobre 4. Então, ó, o momento de inércia em relação a x vai ficar c vezes r a quarta sobre 4. Isso é de 0 a A. E aqui no seno ao quadrado, eu vou aplicar a minha identidade. Então, vai ficar integral de 0 a 2π. Só que no lugar do no seno ao quadrado é meio menos meio, tá, gente? É só muda o sinal da identidade. Então, vai ficar meio menos meio, mas ainda é cosseno aqui, cosseno de 2θ. Bom, pelo mesmo motivo de antes, né, eu tenho cosseno de 2θ de 0 a 2π. Então, isso aqui vai zerar. Vou integrar só isso daqui, vai ficar π sobre 2. E no final, o meu momento em relação ao eixo x vai ficar a mesma coisa de antes. Vai ficar c vezes π vezes a quarta sobre 4. Agora, só falta o momento polar. Mas eu não vou calcular o momento polar pela integral. O que eu vou fazer? Opa, temos uma pergunta. Diga lá, Vitor. Diga seu nome, seu curso. Agora. Bom dia, professor. Desculpe incomodar, mas é porque eu não entendi aonde que surgiu 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 na outra questão. Excelente pergunta. Você não está incomodando. Essa pergunta é excelente. Onde surgiu isso aqui, né? É. Tá, isso aqui é uma identidade trigonométrica. Isso é lá do cálculo 1. Então, olha só. Você sabe que cosseno ao quadrado de θ é igual a meio. Isso aqui é uma identidade. Eu estou aplicando a identidade direta aqui. Meio mais meio do cosseno de 2θ. Toda vez que você for resolver uma integral, que na integral o integrando é só cosseno ao quadrado, ou só seno ao quadrado, você vai ter que aplicar essa identidade aqui. Se é cosseno ao quadrado, fica como está aqui. Se é seno ao quadrado, a única coisa que muda é esse sinal aqui, que é menos. Isso aqui você deduz daquelas fórmulas do arco metade. Você consegue deduzir essa formulinha aqui. Tá? Mas, assim, a rigor, né, sempre que você vai simplificando, sempre que você vai resolver uma integral dessa, você só aplica isso aqui e resolve. Tá? É isso mesmo. Entendi, obrigado.
Agradeço. Palmas para o Vitor pela pergunta dele. Muito bem. Bom, é bom na prova de vocês, deve ser revisar, tá, gente? Essa parte assim de cálculo 1 e tal, e essas identidades. Tá, já calculamos os dois momentos em relação a x e y, falta o momento polar. Eu não vou calcular a integral, porque se eu já tenho os dois momentos, o que eu vou fazer? Eu vou somar, já que eu já sei que é a soma dos dois, né? Então, ó, pro momento polar, eu vou simplesmente somar o momento em relação ao eixo x mais o momento em relação ao eixo y. Lembrando que os dois momentos são a mesma coisa, é c vezes π vezes a4 sobre 4. Quando eu somar isso aqui, somar isso mais isso, vai ficar 2 vezes isso. Então, no final, vai ficar c vezes π vezes a quarta dividido para 2. E esse daqui é o nosso resultado final. Alguma dúvida? Tudo bem? Então, tá bom. Então, às vezes, professor, mas esses dois exemplos que o senhor fez, a densidade era constante, né? Então, não tem graça. Realmente não tem graça. A gente vai resolver um agora que ela não é constante. Aí a gente vai ver como é que vai ficar a integral. Então, ó, o último exercício dessa parte é esse daqui. Determine o momento de inércia em relação ao eixo y de uma lâmina com densidade, ó, ele já me dá uma densidade variável. É uma constante vezes y. Então, ela é uma densidade proporcional à distância ao eixo x, né? Já que é c vezes y, então a distância ao eixo x. Aí ela ocupa uma região limitada por essas curvas aqui. Essa daqui, y menos x quadrado, y igual a zero. Aí que calcula o momento de inércia em relação ao eixo y. Então tá, então vamos resolver isso daí. Então a gente vai resolver aqui no último quadro. É interessante essas questões, né? Que a gente está já misturando um monte de conteúdo que a gente tem visto nas últimas semanas. Vou só colocar aqui as informações que ele me deu. Primeira densidade. A densidade é c vezes y. A região está limitada entre y igual a 1 menos x quadrado e y igual a zero. E ele quer que eu calcule o momento em relação ao eixo y. Tá. Então, vamos fazer isso daqui. Bom, primeira coisa, né? Ele quer que calcule o momento de inércia em relação ao eixo y. Você já sabe a fórmula. Só que o que é a fórmula? Vai ficar x ao quadrado vezes a função densidade. Você já tem a função densidade, você já sabe a fórmula. Só falta você descobrir o quê? A região de integração. A região de integração está limitada por essas duas curvas, essa e essa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o gráfico dessa função e o gráfico dessa função. Só que esse aqui, ó, y igual a zero, quando eu coloco aqui, quando eu faço o meu plano xy, quem é o y igual a zero, gente? É o próprio eixo x. Isso, porque é uma constante aqui, ó, para y igual a zero. Então, é o próprio eixo x. Beleza. Então, bora fazer isso daqui. Como é esse gráfico aqui? 1 menos x quadrado. X quadrado, só x quadrado, é uma parábola que só toca a origem. Tem uma simetria. Quando você faz o menos, ela só inverte, com a gravidade para baixo. E quando você soma com 1, você desloca ela uma unidade para cima. Então, essa função seria uma função mais ou menos assim, ó. Onde bem aqui é o C1. Ou seja, eu desloquei a função menos x quadrado uma unidade para cima. E aqui eu ia ter essa região aqui. Então, essa região, já que é a região limitada entre essa curva e o meu eixo x, então essa é a região de nosso interesse. Tá, agora, onde é que ela corta o eixo x? Essa parábola. Quando eu igualo isso aqui a zero, gente, quanto é que vai dar minha raiz aqui? Para isso aqui ser zero, o x tem que ser quanto? E para isso daqui ser zero, esse x tem que ser quanto? 1, porque se ele for 1, vai ficar 1 menos 1 ao quadrado, que é zero, ou menos 1. Tá? Então, esse intervalo aqui, ó, é de menos 1 e bem aqui é 1. Essa região aqui, eu vou olhar ela como do tipo 1. Então, meu y está entre essa função y igual a zero e essa função que é a parábola. E o meu x está entre menos 1 e 1. Então, ó, o meu momento de inércia em relação ao eixo y vai ser integral dupla nesta região aqui, que eu estou olhando como do tipo 1. Então, meu y está indo de 0
até 1 menos x quadrado. E o meu x vai de menos 1 até 1. Aqui, como é em relação ao eixo y, vai ficar x quadrado vezes a minha função densidade, que é c vezes y. O y eu vou colocar aqui e o c eu vou colocar aqui fora, porque é constante. Vou integrar primeiro em relação a y, depois eu vou integrar em relação a x. Então, já que eu vou integrar em relação a y, isso aqui é constante e eu integro só o y. Vai ficar y² sobre 2. Esse sobre 2 eu já coloco aqui fora porque ele é constante. Então, vai ficar c sobre 2, integral de menos 1 a 1, x² vezes y². Só que o y eu vou aplicar o intervalo, é de 0 até 1 menos x². E aqui, dx. Então, no lugar do y, eu vou colocar aqui 1 menos x². Então, vai ficar c sobre 2, integral de menos 1 até 1, aqui x², vezes, no lugar do y, eu coloco isso aqui. Então, vai ficar 1 menos x² ao quadrado. Quando eu colocar no lugar do y 0, vai zerar. Então, vou ficar só com isso daqui, dx. Essa função aqui, ela é par ou ímpar? O que vocês acham? Ela é par. Então, se ela é par, é zero? Não, né? Vai ficar 2 vezes essa integral, só que o intervalo de 0 a 1. Então, o meu momento momento de inércia em relação ao eixo y vai ficar 2 vezes isso daqui, só que 2 vezes isso aqui tem esse 2 aqui embaixo, né? Então, vai simplificar, vai ficar só o c. Então, vai ficar c integral de 0 a 1. E agora eu vou desenvolver isso daqui. Aqui é x². Aí, quadrado primeiro, que é 1, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Agora, eu vou distribuir o x². Vai ficar c integral de 0 a 1. Aqui vai ficar x². Ali vai ficar menos 2x². E ali vai ficar mais x⁻⁶. Tá, isso aqui é um polinômio, né? Então fica fácil de eu... Opa, tem uma pergunta. Eu cortei... Qual é seu nome? Tá, a Jéssica de Engenharia Elétrica está perguntando, esse 2 aqui eu cortei com o quê? É porque, Jéssica, esse daqui ó, é uma função par, tá? Se é uma função par, então eu posso integrar isso aqui de 0 a 1, só que multiplicar por 2 aqui na frente. Aí, por isso que aqui na integral ficou de 0 a 1. E tinha que aparecer um 2 multiplicando aqui na frente. Só que por que ele não aparece? Porque o 2 estava multiplicando, eu simplifiquei com esse daqui, que estava dividindo. Aí por isso que apareceu só o c. Entendeu? Bem, eu agradeço. Palmas para a Jéssica também pela pergunta. Sempre bom, tá? Vocês estarem tirando as dúvidas de vocês. Tá, gente, agora aqui é um polinômio. Isso aqui está fácil para você integrar. Então, isso aqui vai ser igual. Deixa eu ver se eu faço aqui mesmo. C é que x² sobre 3 menos aqui 2/5 x elevado a 5 mais x elevado a 7 sobre 7. E aqui o intervalo é de 0 a 1. Como é de 0 a 1, quando eu colocar o 0 vai zerar todo mundo. Quando eu colocar 1 vai ficar só os coeficientes, vai ficar 1/3 menos 2/5 mais 1/7. Então aqui vai ficar momento de inércia, c vezes 1/3 menos 2/5 mais 1 sobre 7. Quero tirar MMC, só que aqui eu só tenho um número primo. 3 é primo, 5 é primo, 7 é primo. Então, para tirar MMC, vai ser a multiplicação dos 3. 3, aí 3 vezes 7, 21, vezes 5, 105. Então, aqui vai ficar 105. Aqui um C. Aí, vezes, vamos lá. 105 dividido para 3 vai dar 35. 35 vezes 1, 35. Aí, menos 105 dividido para 5 vai dar 3 vezes 7, que é 21. Vezes menos 2 vai ficar menos 42. 105 dividido para 7 vai ficar 15. Aqui vai ficar mais 15. Bom, aqui 35 mais 15 é 50, menos 42 é 8. Então, no final vai ficar 8
dividido para 105 vezes a minha constante C. Então, esse daqui é o momento de inércia em relação ao eixo Y. A unidade do momento de inércia, como é massa vezes distância ao quadrado, então você pode pensar na unidade como sendo quilo vezes metro quadrado. Se eu estou falando de massa em quilo, né, e de distância em metro. Então, seria essa unidade. Se não especifiquei unidade, então você coloca unidade de momento de inércia. Unidade I. Alguma dúvida aqui? Foi mais legal do que as outras, né? Apesar de que a primeira foi a mais legal, eu acho, né? Que tem uma aplicação ali na viga, né? Foi bem interessante. Bom, então, com isso, a gente finaliza essa aplicação. A gente vai para a última aplicação de hoje, que é uma aplicação bem rápida. Opa, temos uma pergunta ali. Pode vir aqui. Obrigado. Muito bem, já vamos ter mais uma pergunta. Eu acho que hoje já são o quê? 4 perguntas, eu acho. 4, 5, não sei mais. Vamos lá, diga seu nome, seu curso e a pergunta. Oi, bom dia. Carlos, Engenharia Naval. Diga, Carlos. Quando a figura não está, quando a origem do nosso sistema não está coincidindo com o centro de gravidade da figura, como é que a gente faz? Nesse caso, Carlos, de propósito, como eu falei, nas que a gente fez, ele estava coincidindo, pelo menos na primeira e na segunda. Sim. Ali no terceiro, eu não sei, na verdade, se está coincidindo ou não, porque ali eu tenho já uma parábola, né? Não sei se está coincidindo ou não. Na verdade, é provável que não, ali não está. Não está coincidindo. Mas por que nesses dois, mas eu quis que tivesse? Porque, na verdade, aqui, ó, eu coloquei uma necessidade constante. Porque quando você vai aplicar o momento de inércia, você aplica ele principalmente considerando que a origem é o centro de gravidade. Por que centro de gravidade? É porque, por exemplo, numa viga, o que a gente considera? O peso. Né? O que vai fazer a viga fletir? É justamente o peso, a carga que está em cima dela. Então, sempre é uma carga apontando para baixo, que vai influenciar no momento em relação ao eixo X, falando da seção transversal. Então, por isso que eu vou considerar aqui, porque, na verdade, vocês vão aprender também que no centro de gravidade passa uma linha neutra. Essa linha neutra é onde, justamente, no caso da viga, né, não ocorre nenhuma flexão, nenhuma compressão. Então, fisicamente falando, quando eu vou aplicar, normalmente eu vou colocar assim, porque é onde coincide com o centro de gravidade. E o meu momento de inércia é muito importante para mim que ele esteja ali, a origem no centro de gravidade. A mesma coisa também, você tem uma roda, você vai girar ela. Sim. Ela vai girar em torno do centro de gravidade dela. Então, por isso que, de propósito, eu coloco aqui. Tem um contexto, digamos, por trás, o contexto físico e da engenharia. Sim. Aí, só que você pergunta, e se não tivesse, por exemplo? Se não tivesse, não teria problema nenhum. Por exemplo, digamos que aqui está para cá, por exemplo, ou então nosso retângulo está para cá. Digamos que a minha densidade ainda é constante. O que vai mudar é no intervalo de integração, que já o intervalo de integração não vai mais ser, digamos, a minha região está aqui agora. Então, eu tenho que adaptar o meu x e o meu y para uma região que está aqui, longe da minha origem. Aí, depende do caso, você vai ter que fazer alguma adaptação geométrica. Então, o que vai mudar nesse caso é no intervalo de integração. Mas a fórmula vai continuar a mesma e a densidade, se ele disse que era isso daqui, então vai continuar a mesma coisa aqui. Então, vai mudar aqui, na região de integração. O que vai mudar também o resultado, provavelmente. Tudo bem? Porque agora o eixo mudou com relação ao seu ponto. Antes a sua região estava aqui, agora está bem aqui. E o eixo está passando bem aqui. O eixo já não passa mais aqui no centro de gravidade dele. Então, aí vai mudar alguns dados aí da questão. Mas ele não se preocupe, que numa questão dessa, por exemplo, você só tem que ficar ligado na região e como é que você vai descrever o intervalo de integração. Nosso principal cuidado. O resto em si é mais a aplicação física mesmo, o significado físico por trás. Mas aqui em cálculo 2, a sua principal preocupação vai ser como descrever a região e como colocar os limites de integração. Mas foi uma excelente pergunta, Carlos. Parabéns. Deu palmas para o Carlos. Realmente. Muito bom mesmo. Eu acho que hoje tem 5 perguntas, eu acho, né? 1, 2, 3, acho que foi mais 5. Aí dá para quebrar um recorde hoje. Tá, vamos lá. Próximo assunto, gente, que eu vou falar com vocês é sobre como calcular a área de uma região usando integral dupla. Agora eu vou usar só o slide, que na verdade a explicação é bem simples. Então a gente vai só aqui para o slide, depois a gente já vai resolver exercício. Então olha só. Digamos que você tem um sólido e a altura desse sólido é uma altura unitária. O que eu quero dizer com isso? Que a altura dele é igual a 1. Você pode entender como 1 metro, 1 centímetro, tanto faz. É 1, a altura dele. E mais, a seção transversal dele é uma seção transversal constante. É como se ele não estivesse mudando a forma
na seção transversal dele aí ao longo da altura dele. O que seria isso? Seria algo mais ou menos assim, ó. Você tem um sólido, a altura dele é 1, quer dizer que o meu Z aqui é como se você tivesse o Z igual a 1, e você percebe que a seção transversal dele não muda. Ó, essa região D, ela não muda de formato ao longo da altura. Então, isso seria um sólido. Como é que você calcularia o volume desse sólido, gente? Nesse caso, que você tem uma seção transversal constante. Não seria área da base vezes altura? Não seria isso que você faria? Lá no ensino médio, por exemplo, você faria isso. Então, nesse caso, você teria que calcular a área da base, seria a área aqui dessa região D, e multiplicar pela altura, só que a altura é 1. Não é verdade? Então, ficaria a área da região D vezes 1. Ficaria isso daqui. Então, o volume daquele sólido ficaria a área da minha região D, que é a área da base, vezes a altura, que é a altura unitária. Só que agora vocês estão em cálculo 2, vocês estão no projeto unido, então vocês não vão sair, tivesse esse problema aqui, ó. Aí eu peço para vocês, calcule o volume. Aí você não ia pensar, a área da base, não. Você ia já colocar uma integral dupla ali no papel, entendeu? Você ia fazer o quê? Integral dupla dessa função aqui. Só que função é essa? É a função z igual a 1. Então, você ia fazer integral dupla da função 1 na região D. Não é isso que você ia fazer? Não é mais elegante do que só pegar uma fórmula do ensino médio? Não, é muito mais elegante. Coloca uma integral dupla lá e você também conseguiria calcular o volume nesse caso. Então, perceba que você tem dois modos de calcular o mesmo volume. Um modo sem graça e outro modo bem interessante. Então, o sem graça é assim, né? Só a área da base vezes a altura. E o com muita graça é esse aqui. Integral dupla da função 1 na região D. Só que, claro, como eu falei, dos dois modos você vai calcular o mesmo valor, o mesmo volume. Então, eu poderia igualar o que está aqui com o que está aqui. Então, na verdade, ó, qual é a minha conclusão? Que a área da região D vai ser igual à integral dupla da minha função 1. Ou seja, toda vez que você tem uma região, que você quer descobrir a área dessa região, sabe o que você pode fazer? Calcula a integral dupla dessa região, considerando que a sua função é a função 1. Aí você vai estar calculando a área da sua região D. Entenderam, gente? Então, isso que a gente vai fazer. Se eu pedir para você, olha, calcule a área de uma região, você vai integrar considerando a função 1. E aí você só vai se preocupar com o intervalo de integração, na verdade, né? Ah, professor, então é muito fácil. É, realmente é fácil, mas dependendo da questão, talvez não seja assim tão fácil assim como a gente espera, né? Mas vamos ver. Então, ó, exercício 1. Calcule a área da região delimitada pelas curvas x igual a y² e x igual a 4. Então, a gente vai resolver isso daí rapidamente. As mais legais eu guardei para depois. Mas isso daí a gente vai fazer por uma questão didática. Olha, eu acho que depois, talvez não nesse, mas no exercício 3, 4, eu acho que a gente vai ter dúvida. A gente vai quebrar nosso recorde hoje. Mas eu espero, né? Então, exercício 1. Mas se alguém tiver dúvida nesse, melhor ainda. Vamos lá. Região é limitada para essas funções aqui. X igual a y² e x igual a 4. É só isso aqui, né? E pede a área. Então, o que a gente vai fazer? Gente, como eu sempre faço, né? Como a gente sempre faz, a gente vai ter que desenhar a minha região. Então, eu faço aqui o meu plano cartesiano. Só que agora note que as minhas regiões aqui, ó, é x dependendo de y. Então, nesse caso, ó, seria uma parábola com cavidade para cima. Só que é x que depende de y. Então, a concavidade, ó, a minha parábola ela vai ficar assim de lado. Então, seria uma parábola assim, ó, tocando a origem, só que na horizontal. Então, a gente teria essa parábola aqui. Muito bem. Então, essa aqui seria a minha função x igual a y². Uma parábola com cavidade, no caso, para cima, só que voltada aqui para o meu eixo x. Como é essa função aqui? Qual é o gráfico disso aqui? X igual a 4. Se fosse y igual a 4, seria o quê? Uma reta horizontal. Só que é x igual a 4. Então, é uma reta vertical, tá? No x igual a 4. Então, você vem aqui, fazer de azul. Você faz uma reta aqui, vertical, aqui passando para x igual a 4.
Tudo bem? Então, agora, ó, é importante eu saber essas interseções aqui, ou seja, que ponto é esse aqui já? Onde tem uma interseção. Ou que ponto é esse aqui embaixo? Onde eu também tenho uma interseção. Bom, para eu saber as interseções, basta eu igualar esse x com esse x. Vai ficar y ao quadrado igual a 4. E aí vai ficar y igual a mais ou menos 2. Então, na verdade, vamos se interceptar para y igual a 2 e para y igual a menos 2. E a nossa região é esta região aqui. Tá, então agora eu quero calcular só a área dessa região. Então, se eu quero calcular a área, a minha área vai ser a integral dupla dessa região e a função que eu vou integrar é a função 1. Vai ficar 1 aqui, então vai ficar só dA e aqui é a minha região D. Bom, essa região D aqui eu vou olhar ela como do tipo 2, onde o x está limitado entre essa parábola aqui e essa reta. Então, nesse caso, ó, o x ele está sempre, da minha região, está sempre à direita dessa parábola, que é y ao quadrado, e está sempre à esquerda, né, aqui dessa reta vertical, que é x igual a 4. Então, esse aqui é meus limites para x. Já o meu y, ele vai de menos 2 a 2. Então, coloco aqui de menos 2 a 2. Vou integrar primeiro em x, depois eu vou integrar em y. Então, aqui vai ficar integral, primeiro em relação a x, vai ficar y ao quadrado até 4. Depois o y, menos 2 até 2. Opa! E aqui, dA. Então, ó, isso aqui vai ficar igual. Aí a pessoa, mas e agora, o que eu vou integrar? Você vai integrar a função 1. Né? Integral de 1, opa, só esqueci de colocar aqui. Estou integrando primeiro em x, depois em y. Aí tá, você vai integrar a função 1 em relação a x, vai ficar x. Então, isso aqui é igual integral de menos 2 a 2, x, só que eu vou aplicar aí no intervalo, que é y ao quadrado até 4. E depois ainda vou integrar em y. Bom, quando eu aplicar esse intervalo, vai ficar de menos 2 a 2. Aqui vai ficar 4 menos y ao quadrado. Né? Você substitui x por 4, depois menos x por y ao quadrado. E aqui eu vou integrar em y. Gente, isso aqui é uma função par, uma função ímpar, é alguma coisa? Isso aqui é uma função o quê? É par, é ímpar, é o quê? Porque ó, o intervalo é de menos 2 a 2. Então, isso aqui é par. Então, isso aqui é par. Se isso aqui é uma função par, então isso aqui vai ser 2 vezes a integral de 0 a 2. Então, a minha área vai ser 2 vezes integral de 0 a 2 dessa função, né? Que é a função 4 menos y ao quadrado. Tá, o que está faltando aqui é só integrar. Então, vai ficar 2 vezes... A integral aqui do 4 é 4y, menos integral de y ao quadrado, é y ao cubo, sobre 3. Eu estou integrando de 0 a 2. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes... Bom, quando eu colocar 0, vai zerar. Então, só colocar o 2. Aqui, quando eu colocar o 2, vai ficar 8. Menos. Aqui, quando eu colocar o 2, vai ficar 2 ao cubo, que é 8, sobre 3. Vai ficar 8 terços. Aí, quando eu faço essa conta, né, MMC é 3, vai ficar 24 menos 8, que é 16, vezes 2, vai ficar 32. Então, 32 terços. Aqui eu coloco unidade de área. E pronto, conseguimos calcular a área dessa região. Vamos fazer mais algumas questões agora. Exercício 2. Calcule a área da região delimitada pelas curvas x igual a raiz de 2 menos y ao quadrado e x igual a y. Então, vamos lá. Aí, gente, x igual a y é fácil, né? Que é a minha função de identidade. O problema é essa outra aí, ó. X igual a raiz de 2 menos y ao quadrado. Então, vou colocar x igual a raiz de 2 menos y ao quadrado e x igual a y. Ok, então vamos fazer essa questão aqui.
Vocês têm ideia mais ou menos do que é o gráfico da função raiz de 2 menos y ao quadrado? É uma semicircunferência, isso mesmo, né? Então, ó, vamos fazer aqui agora. Vamos trabalhar só com isso aqui, só para vocês entenderem melhor. Eu poderia levar todo mundo ao quadrado aqui, ficaria assim. Se eu arrumasse essa equação, eu poderia deixar ela assim, x² mais y² igual a 2. Ó, percebe que daqui eu consigo chegar aqui. Se eu elevasse ao quadrado aqui todo mundo, aqui ficaria x², aqui ficaria só 2 menos y², depois o y² apareceria para cá e ficaria isso daqui. Essa equação aqui seria uma circunferência, né? Uma circunferência de centro na origem. E qual é o raio dela aí nesse caso? O raio é raiz de 2. Bem, o raio aqui é raiz de 2. Tá, só que agora eu vou fazer o processo inverso. Daqui eu quero vir para cá, ou seja, eu vou isolar o x aqui. Então, quando eu isolar o x, o y² vai aparecer do outro lado, subtraindo, vai ficar x² igual a 2 menos y². E agora eu vou tirar a raiz. Vai ficar mais ou menos raiz de 2 menos y². Quando a gente fazia esse processo, normalmente a gente isolava quem? O y. Quando eu isolava o y, ficaria y igual a mais ou menos raiz de 2 menos x². Aí eu falava para você, gente, isso aqui são duas semicircunferências, só que a metade de cima é a metade de baixo. Com o x, o resultado é similar. Só que nesse caso, ó, o x deu mais ou menos essa raiz. Eu dividi a circunferência em duas também, só que do lado direito, do lado esquerdo. No caso, quando é positivo, é o lado direito. O negativo é o lado esquerdo, que é quando o x vai ser sempre negativo. Tudo bem? Então, na verdade, esse gráfico aqui é uma semicircunferência, só que só do lado direito, que pega o primeiro e o quarto quadrante. Então, é esse desenho que eu vou fazer. Então, vou apagar aqui. Vou refazer meu desenho, só que agora eu já sei como é o desenho. Então, eu faço aqui uma semicircunferência, onde aqui, né, eu já sei que é tudo raiz de 2, né? Porque o raio dela aqui é raiz de 2, aqui é raiz de 2. Tá. E aqui, essa função x igual a y ou y igual a x? É a função de identidade. Eu poderia colocar isso aqui, ó. Pronto. Qual foi a região que ficou entre essa e essa? Nesse caso, eu não sei se ele especificou, até é bom voltar para o problema, porque poderia ter duas regiões aí diferentes. Vamos voltar para o slide só para eu ver se ele especificou alguma coisa. Calcular... Não, ele não especificou. Tá, tudo bem. Então, bora voltar para cá. É porque nesse caso, gente, você poderia perguntar, tá, professor, mas qual é a região? É essa daqui ou essa daqui? Então, para não ter ambiguidade, eu teria que dizer em qual quadrante está, ou dar uma outra informação de modo que você identifique se é essa ou essa. A gente vai considerar essa daqui. Tá? Então, na verdade, a região que a gente quer é esta daqui. Ó. Agora, vocês concordam comigo que essa região aqui é um setor circular? É, né? Então, na verdade, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar que coordenadas? Coordenadas polares. Agora me ajudem. O R está indo de quanto até quanto? De 0 a raiz de 2. Muito bem, de 0 até raiz de 2. E o meu θ? Muito bem. Então, ó, o θ ele vai de π sobre 4 até π sobre 2. Calma que eu já vou explicar. Olha, a minha região ela só começa aqui. Então, mesmo que eu começasse rotacionando aqui, ó, a partir do 0, aqui eu ainda não tenho região. Eu só vou ter região a partir daqui e vou terminar aqui a minha região. A minha região ela começa aqui, ela começa nesse ângulo bem aqui, e se eu continuar rotacionando, ela termina nesse ângulo bem aqui. Esse ângulo aqui, onde a rotação termina, é o ângulo de 90 graus, ou π sobre 2. Então, por isso que meu teto está até π sobre 2. Você diz, tá, professor, π sobre 2 eu entendi, só não entendi o π sobre 4. Aí eu te digo, essa reta aqui não é a reta x igual a y ou y igual a x? Ela não é uma reta identidade? É uma reta identidade, né? A reta identidade, ó, vamos relembrar como é que é uma reta identidade. Reta identidade, vou colocar bem aqui. O que diz a reta identidade? Que se o meu x é 2, quanto é o meu y? É 2 também, que é identidade. Se o meu x é 1, quanto é o meu y? É 1 também.
Então, se eu fizer a tangente desse ângulo aqui, quando eu estou com a minha função identidade, vai ficar tangente de θ igual a y sobre x. Só que y sobre x é sempre igual. Vai ficar 1 sobre 1 ou 2 sobre 2. Então, sempre vai dar 1. Qual ângulo que a tangente é 1? 45 graus, ou π sobre 4. Então, por isso que esse ângulo aqui é o meu ângulo de π sobre 4. Porque a minha função é identidade, tá, gente? Porque a minha função... Na lista de vocês tinha uma questão parecida, só que, se não me engano, era y igual a raiz de 3x. Aí você colocava x igual a 1, aí descobria que a tangente é raiz de 3, então a tangente era de 60 graus, π sobre 3. Ok, mas isso aqui era só explicações, vamos agora para a nossa integral. Então, ó, eu quero descobrir a área dessa região. Então, a área vai ser integral dupla dessa região D, e a função que eu vou integrar é a função 1, vai ficar dA. Eu passei para coordenadas polares, eu tenho um retângulo polar, então isso aqui vai ficar integral de π sobre 2 até π sobre 4, integral, ou contrário, né? π sobre 4 até π sobre 2. O R vai ser de 0 até raiz de 2. Aqui, dr, dθ. Estou esquecendo alguma coisa aqui? O jacobiano, né? Você vai dizer, professor, mas não era para ser 1? Não, era para ser 1, se você tiver coordenadas cartesianas, mas a feito que você muda para polares, o jacobiano aparece. Tá? Então, aqui é R. Aí tá, gente, isso aqui eu vou dividir em duas integrais. Ó. Isso aqui é integral de 0 até raiz de 2R, integral de π sobre 4 até π sobre 2, dθ. E agora eu vou integrar isso daqui. A integral disso é r² sobre 2, vou fazer aqui embaixo. Então, minha área vai ficar r² sobre 2, indo de 0 até raiz de 2. A integral disso aqui é o próprio θ, fica θ, aqui de π sobre 4 até π sobre 2. Aí aqui no lugar do r, eu vou colocar raiz de 2, então vai ficar raiz de 2 ao quadrado, que vai ficar 2, 2 sobre 2, 1. Aqui vai ficar 1. Agora aqui o θ, no lugar do θ eu vou colocar π sobre 2, menos, aqui eu vou colocar π sobre 4. Então agora fazendo essa conta, eu tenho meio de π menos 0,25 de π. Isso aqui vai dar π sobre 4 de novo. Então, π sobre 4, unidade de área. Com isso, nós finalizamos mais essa questão. Alguma dúvida? Tá, agora a gente vai para o exercício 3. O 3 ele já é mais interessante. O 3 e o 4 são os melhores. O 4 acho que é o melhor, na verdade. Então, ó, vamos para o exercício 3. Olha só, calcule a área de um cardioide dado pela curva polar R igual a 1 mais seno θ. A gente vai fazer isso daí. Antes de eu fazer isso daí, eu queria só fazer uma observação com vocês. Vamos aqui para o quadro, rapidamente. Gente, olha só. Vamos imaginar que eu queria que vocês calculassem a área dessa região aqui, desse anel circular. Claro, pelo formato da sua região, você aplicaria coordenadas polares. Onde, nesse caso, o meu θ, né, claro que a minha figura pega os 4 quadrantes tudinho, né, então meu θ é de 0 a 2π. Nesse caso, quanto é o R? O R ele vai de 1 a 2. Tudo bem. Por que o R vai de 1 a 2? Veja bem, toda vez que eu estou falando de coordenadas polares, por exemplo, quando eu estava com coordenadas cartesianas e eu queria saber como o x estava variando, eu caminhava na horizontal, na direção do eixo x. Quando eu queria saber como o y estava variando, eu caminhava na vertical. No caso de coordenadas polares, se eu quero saber como o R está variando, eu caminho na direção radial, a partir da origem. Então, por exemplo, por que eu sei que o R sempre, o primeiro valor dele é 1? Porque a partir da origem,
A partir da origem, qualquer direção que você tomar, ó, digamos que eu tomei essa direção aqui. O meu R vai chegar bem aqui, é aqui que vai começar a região. Mas qual é o raio dessa região? É 1. E sempre vai terminar bem aqui. Mas qual é o raio dessa região? É 2. Então, se eu for nessa direção, ele vai de 1 a 2. Mas se eu escolhesse uma outra direção para caminhar, radialmente falando, se eu escolhesse uma direção aqui vertical para baixo, por exemplo, mesmo assim, eu ia chegar na região que eu quero bem aqui. Qual é o raio aqui? É 1. E aqui? É 2. Então, perceba que nesses casos, não importa a direção que você escolher, sempre que você iniciar a sua região, o R é 1. E sempre que você terminar, o R é 2. Mas nem sempre vai ser assim. Por exemplo, imagina agora que eu tenho essa figura aqui, ó, onde aqui eu tenho uma circunferência de raio 1, mas aqui eu tenho algo assim, ó, assim. E agora? Digamos que aqui é 1, e aqui, essa região, por exemplo, digamos que aqui é, sei lá, 2, só que aqui já é 2,5, sei, aqui já é, sei lá, 1,8, enfim, não sei. Nesse caso, ia ter uma certa diferença, porque olha só, eu começo aqui, começando da origem, eu vou começar a caminhar radialmente aqui, numa direção radial. Se eu escolhesse essa direção aqui, ó, vertical, o R ia, no mínimo, ser 1, ia começar em 1, né, a região essa daqui, mas depois ele ia parar bem aqui, que é 2. Se eu escolhesse essa outra direção aqui, ó, vertical para baixo, ele começaria aqui, que é 1, só que ele terminaria em 1,8. Se eu escolhesse essa direção aqui, ó, eu começaria em 1, mas eu terminaria para cá, que seria um raio maior do que 2. Estão entendendo? Então, nesse caso aqui, o ponto inicial do meu raio é sempre 1, mas o ponto final não. Vocês concordam comigo que o ponto final ele não está variando? Ele está variando. Então, digamos que esse formato aqui, ó, que vocês estão vendo, é uma curva polar, ou seja, é uma função de R. R é uma função aqui que depende de θ. Então, nesse caso, o nosso raio está variando de 1 até essa função aqui que depende de θ. Entenderam? Então, nesse caso, o raio final não é constante. Então, o R está entre 1, já que aqui é constante, mas o final dele é uma função que depende de θ. Tudo bem? Então, tá. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai resolver a questão e eu vou precisar, né, desse raciocínio aí. Então, no caso do exercício 3, ele me dá um cardioide, esse daqui, 1 mais seno θ. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar esse cardioide. E aqui eu não vou fazer com tantos detalhes, porque a gente já fez isso quando estava falando sobre coordenadas polares. A gente desenhou essa curva aqui com detalhes. Agora eu só vou avançar, só vou acelerar um pouquinho mais, tá bom? Então, ó, vou fazer aqui meu plano. Aí, gente, veja bem, isso aqui é coordenadas polares. Então, meu θ é o meu ângulo e meu R é o meu raio. R é a distância da origem até o meu ponto. Então, ó, a partir daqui, eu vou começar a rotacionar. Vou começar a caminhar aqui, né, falando em termos de inclinação. Então, ó, quando a minha inclinação é 0, coincide aqui com o meu eixo X, que é meu eixo polar, então o meu θ é 0, e se meu θ é 0, o meu raio vai ser 1 mais 0, que é 1. Então, quando eu estou bem aqui, a minha distância da origem até o ponto é 1. Então, eu venho aqui e marco, digamos que 1 é bem aqui. Então, eu marco aqui meu ponto 1. Mas, ó, conforme eu vou caminhando no primeiro quadrante, esse seno aqui, ele vai aumentando. Né? Ele vai aumentando, aumentando. Então, o meu raio, ele vai aumentando. Até eu chegar bem aqui, ó. Nesse ângulo aqui, é o ângulo de 90 graus, que é π sobre 2. Quanto é o seno de π sobre 2? É 1. Então, bem aqui, a minha distância vai ficar 1 mais 1, que é 2. Então, a minha distância vai ficar mais ou menos aqui, ó, 2. Então, na verdade, ó, no primeiro quadrante, a minha distância até a origem vai aumentando, 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 até que eu chego aqui no 2. Só que quando eu venho aqui para o segundo quadrante e começo a rotacionar, o meu seno começa a diminuir.
né? Mas seno começa a diminuir. Diminui, 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 até que ele chega bem aqui, no seno de π. Quanto é o seno de π? É 0. Então, aqui vai ficar 1 mais 0 de novo, vai ficar 1 de novo. Então, digamos que aqui é o menos 1, né? E aqui a minha região vai ficar mais ou menos assim. Pronto. No terceiro quadrante, o que acontece? O meu seno começa a ficar negativo, né? Porque aqui no terceiro quadrante, ó, a partir de π, o meu seno começa a ficar negativo. Então, vai começar a diminuir com esse daqui. Então, a minha distância vai começar a diminuir até chegar no 3π sobre 2. Quanto é a distância de 3π sobre 2? É menos 1. Então, vai ficar 1 menos 1 vai ficar 0. Então, nesse terceiro quadrante, a minha distância vai diminuindo, 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 até que ela vai zerar. Então, por isso que vai ficar uma coisa mais ou menos assim. E no último quadrante, apesar do seno ser negativo, mas ele vai diminuindo de módulo, né? E aqui o meu raio vai voltar a crescer um pouquinho. Vai passar de 0 até chegar aqui de volta no 1. E aí eu vou ter esta figura aqui, que é o que nós chamamos de cardioide. Então, a nossa região é essa daqui, que a gente quer calcular. Como o cardioide ele é uma curva polar, eu vou usar coordenadas polares para calcular a área dessa região. Então, ó, mas você já sabe que a área dessa região vai ser a integral dupla dessa região da minha função 1. Então, vai ficar aqui, ó, dA. Só que aqui eu vou usar coordenadas polares. Então, vamos lá. Nesse caso, ó, o θ ele vai de 0 a 2π, tanto que a gente usou toda a rotação, né, para poder desenhar minha figura. θ vai 0 a 2π. E o raio, gente? O raio, não importa onde você começa, o raio sempre começa em 0. Vocês concordam comigo? Porque essa minha região ela engloba aqui a origem. Se ela engloba a origem, o raio já começa no 0. Então, o raio, o valor mínimo dele sempre é 0. Só que ele sempre, ó, quando você, a partir da origem, você começa a caminhar radialmente, você sempre termina nessa curva. Não importa se você vai para cá, para cá, para cá. E que curva é essa aqui? Não é o cardioide? 1 mais seno? Então, o raio vai de 0 até 1 mais seno θ. Entenderam? Então, isso aqui não é um retângulo polar. Isso aqui é uma região polar. Porque agora o R não está entre duas constantes. O R está entre funções que dependem de θ. Tudo bem? Agora vamos aplicar isso aqui na integral. Como isso aqui não é mais um retângulo polar, eu obrigatoriamente vou ter que começar integrando em R, tá? Então, vou começar em R, depois eu vou terminar em θ. Então, aqui vai ficar integral de 0 a 2π, integral de 0 até 1 mais seno θ. Como eu mudei para polares, aqui vai aparecer o jacobiano, o R. E eu vou integrar primeiro em R, depois em θ. Pronto. Agora eu vou integrar a minha função R em relação a R. Vai ficar R ao quadrado sobre 2. O meio eu coloco para fora da integral. Vai ficar meio integral de 0 a 2π. E aqui, R ao quadrado. Só que eu ainda vou aplicar o R, né, de 0 até 1 mais seno θ. Depois ainda vou integrar em relação a θ. Muito bem, então, no lugar do R eu vou colocar 1 mais seno θ, depois eu vou colocar 0, mas vai ficar 0. Então, só vou ficar 1 mais seno θ mesmo. Então, a minha área vai ser igual a meio vezes integral de 0 a 2π, e aqui vai ficar 1 mais seno θ, tudo isso ao quadrado, dθ. Entenderam aqui, gente? Só coloquei no lugar do R, eu coloquei essa função, só que como era R ao quadrado, ficou essa função ao quadrado. Agora eu vou desenvolver isso daqui, vai ficar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o meio pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, esse aqui vai ser meio integral de 0 a 2π, que vai ficar o quadrado do primeiro, que é 1, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar 2 seno θ, mais o quadrado do segundo. Você fala, Rita, chegou esse seno ao quadrado. Chegou o seno ao quadrado. Tá, mas vamos com calma, né? Aqui eu posso integrar um de cada vez. Só que bem aqui no meio eu tenho a função seno, no intervalo de 0 a 2π. A função seno no intervalo de 0 a 2π é quanto, gente? É 0. Só você lembrar do gráfico da uma senoide, né? Você vai ver que vai ter a mesma quantidade em cima e embaixo do x. Então, aqui já zerou, já melhorou para a gente, né? Aqui já zerou. Então, só preciso integrar aqui o 1 e o seno ao quadrado. Eu vou logo integrar o 1. A integral de 1 é o próprio θ.
Só que antes de eu integrar isso daqui, eu vou aplicar a minha identidade, que é meio menos meio do cosseno de 2θ. Tá? Então, vai ficar. Então, ó, a minha área vai ser igual. Eu já tenho meio aqui fora, vai ficar meio. Aqui eu integrei esse 1, então ficou só θ. Eu vou aplicar de 0 a 2π. Aí, mais. Agora, esse seno ao quadrado, eu vou transformar ele. Ficou integral ainda de 0 a 2π, porque eu não integrei ainda. Aqui vai ficar meio menos meio do cosseno de 2θ. dθ. Até aqui tudo bem. Eu só integrei esse 1, a integral dele é θ, e para o seno ao quadrado eu apliquei a minha identidade, meio menos meio do cosseno de 2θ. Gente, só que o cosseno de 2θ nesse intervalo é quanto essa integral? É 0, né? Tá vendo? Então, isso aqui ó, vai dar 0 de novo. E aí eu vou ter a integral aqui só de meio. A integral de meio vai ficar θ sobre 2. Então, vamos lá, isso aqui vai ficar igual meio vezes. Aqui eu já posso aplicar, né? Vou colocar o parênteses aqui. No lugar do θ, eu coloco 2π, depois eu coloco 0. Então, vai ficar 2π mais... Agora eu vou integrar isso aqui, que vai ficar θ sobre 2 de 0 a 2π. Agora, quando eu for colocar isso aqui, ó, no lugar do θ eu for colocar 0, vai ficar 0. Quando eu colocar 2π, vai ficar 2π sobre 2, que é π. Π mais 2π é 3π. Então, vai ficar 3π sobre 2 no final. Tá? Então, a minha área desse cardioide é 3 meios de π, unidade de área. Aqui eu tive que pular algumas páginas, mas você pode fazer com calma em casa. Tá bom? Mas se você não entender alguma passagem, você pode perguntar também. Mas aqui eu só fui integrando, né? Dividi em 3 integrais, essa daqui deu 0, essa daqui eu integrei logo, depois que deu esse θ aqui, depois eu ainda tinha que substituir nos intervalos, e essa daqui eu não integrei logo, eu primeiro usei identidade, para depois integrar. Aí depois aqui eu apliquei os intervalos, por isso que ficou só 2π, e aqui eu integrei. A integral de meio é θ sobre 2, só que eu ainda tenho que aplicar os intervalos. Quando eu aplicar, vai ficar π. π mais 2π, 3π. Então, 3π sobre 2, unidade de área. Próxima questão. Bom, pelo tempo, essa aqui vai ser a última. Mas não tem problema, depois a gente vai fazer bastante coisa aqui hoje. Então, olha só, calcule a área de uma rosácea de 4 pétalas, dada pela curva polar R igual a cosseno de 2θ. Essa daí é a mais legal de hoje. Essa daí. Exercício 4, eu tenho R igual a cosseno de 2θ. Tá, para eu fazer essa daqui, gente, essa eu vou fazer com mais calma, já que é novidade para a gente. Então, não sei se vocês lembram, mas para eu fazer o cardioide, eu primeiro plotei essa função como se fosse coordenadas cartesianas. Até porque isso me ajudou também a saber como é que funciona, como é que vai ficar o valor do R. Então, vou fazer de novo isso. Eu vou olhar isso aqui como se fossem coordenadas cartesianas. Tudo bem? Então, ó, eu venho aqui. Bom, se isso aí fossem coordenadas cartesianas, eu teria o gráfico de uma cossenoide, né? Só que é uma cossenoide que ela vai dar 2 voltas completas. Isso de 0 até 2π. Então, aqui, ó, eu vou dividir, deixa eu ver. Vou dividir aqui, aqui, aqui. Deixa eu fazer logo tudo isso aqui. Aqui, aqui, aqui. Vou colocar mais um aqui. Aqui, aqui, aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até aqui. Pronto. Muito bem. Então, aqui, ó, ao invés de eu dividir em 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, eu vou dividir pela metade disso. Então, vai ficar 0, π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4 e assim por diante. Isso é pelo gráfico da cossenoide. Então, vocês podem relembrar essa parte gráfica também. Mas aqui, ó, vamos lá. Vou dividir π sobre 4. Aqui vai ficar 2π sobre 4, que é π sobre 2. Aqui já é 3π sobre 4.
Aqui já é 4π sobre 4, que é só o π. Aqui é 5π sobre 4. Aqui é 6π sobre 4, que simplificando é 3π sobre 2. Aqui, 7π sobre 4. E, por último, 8π sobre 4, que é 2π. Tá, vamos lá. Primeiro, quando o meu θ, aqui eu estou em θ, e aqui eu estou em R, e agora eu vou plotar esse gráfico aqui considerando coordenadas cartesianas. Então, vamos lá. Quando o meu θ é 0, o meu cosseno ali vai ficar cosseno de 0, que é 1. Então, vamos que 1 está bem aqui. Pronto. Quando o meu θ é π sobre 4, vezes 2, vai ficar π sobre 2. E o cosseno de π sobre 2 é 0. Eu já jogo ele para cá. Quando o meu θ é π sobre 2, vezes 2 vai dar π. E o cosseno de π é menos 1. Então, eu já coloco ele para cá. Deixa eu fazer aqui. Coloco ele bem aqui. Pronto. Depois, quando é 3π sobre 2, vezes 2 vai ficar 3π sobre 2. 3π sobre 2, o cosseno vai dar 0 de novo. E eu volto para cá. E enfim, eu vou fazer esse raciocínio, né? Aí, quando for π, vezes 2 vai ficar 2π. Aí, eu volto para o 1. E aí, vocês já entenderam o que vai acontecer, né? Eu estou indo do 1, 0, menos 1. Aí, 0, 1. Depois, volto para o 0. Aqui, eu vou para o menos 1. Deixa eu apagar aqui. Vou colocar aqui em cima. 3π sobre 2. Aqui é menos 1. Aqui eu vou voltar para o 0. E aqui eu volto para o 1. Então, no final, eu vou ter duas cossenoides completas. Ó, perceba que de 0 a π, eu já fiz uma cossenoide completa. De 0 a π, ou seja, na metade do caminho. Por quê? Porque quando eu multiplico esse θ por 2, é como se eu estivesse acelerando o processo da minha cossenoide. E aí, em π, eu já tenho uma cossenoide completa. Agora, de π a 2π, vai ter uma outra cossenoide, outro formato completo. Então, vai ficar daqui, assim, assim, assim. Mas não se preocupe, isso daqui é mais de cálculo 1. Né? Eu plotando um gráfico em coordenadas cartesianas, normal. Só que aqui eu estou fazendo um cosseno de 2θ. Então, por isso que aqui, como a gente já viu isso em cursos passados, né? Por isso que eu acelerei um pouquinho mais. O mais importante para a gente é o que vem agora. É desenhar isso aqui como uma curva polar. É isso que a gente vai fazer. Então, ó, vamos lá. Vou colocar aqui de novo os eixos. Bom, estrategicamente, você percebe que aqui, ó, eu dividi a cada 45 graus. Então, aqui 45 graus, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou dividir em 45 graus. 45, 45, 45, 45. Como é que eu faço isso? É só passar uma reta aqui. E outra eu passo aqui. Ó, então, cada pedaço desse aqui eu tenho 45 graus. Muito bem. Então, ó, eu começo aqui no 0. A rotação é 0. Quando eu estou com θ, a rotação é 0, a minha distância é 1. Então, vamos dizer que o 1 está bem aqui. Então, vamos dizer que 1 está bem aqui. Agora, quando eu começo a rotacionar, ó, de 0 graus até 45 graus, vocês concordam comigo que o raio ele não está diminuindo? Diminuindo, 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 até que ele chega em 0. Então, aqui, ó, quando eu começo a rotacionar, antes que eu chegue nessa linha tracejada, eu estou indo para 0. Então, a minha distância está diminuindo, 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 até que ela chega em 0. E ela faz esse movimento aqui. Agora, eu vou começar a rotacionar de π sobre 4 até π sobre 2. Só que olha só o que acontece. De π sobre 4 até π sobre 2, a minha distância ela volta a assumir algum valor sem ser 0, mas é um valor negativo. O que significa isso? Quando o meu raio é negativo, então, ao invés de eu projetar ele nesse espaço aqui, eu vou refletir ele para cá. Tá? Então, ó, era para ele sair de 0 e voltar para 1, né? Porque aqui, no caso, ó, ele vai de 0 para menos 1. Então, a distância vai de 0 para 1. Só que eu faço isso nessa região aqui contrária. Então, na região contrária, eu vou fazer esse movimento de 0. Deixa eu só ver aqui a distância. 1, 2, 3, tá. Eu vou fazendo esse movimento aqui de 0 até 1. Mas perceba que eu não troquei de região. Eu ainda estou nessa região aqui.
só que como o raio era negativo, ao invés de eu desenhar nessa região, eu desenhei bem aqui. Tá? Agora eu estou aqui ainda. Agora eu vou para essa outra região. Eu estou em π sobre 2 e agora eu vou para 3π sobre 4. Só que nessa região, o meu raio ainda é negativo. Ó, ainda é negativo. E nessa região ele vai diminuindo de 1 para 0. Acho que esse aqui ó, é menos 1. Então eu vou refletir de novo a região e o meu raio vai diminuir de 1 até 0. Então, ó, ao invés de eu desenhar aqui nessa região, eu vou desenhar aqui. E eu vou desenhar o meu raio diminuindo de 1 de volta para 0. Então, eu vou ter esse desenho aqui. Então, eu ainda estou nessa região, só que eu desenhei ela nessa outra, porque meu raio era negativo. E perceba que no final ele ficou em 0. Então, eu estou em 0 aqui. Agora, eu vou para essa quarta região, essa daqui, que é a região do 3π sobre 4 até π. Na região do 3π sobre 4 até a π, eu vou de 0 para 1. Positivo. Então, é naquela região mesmo que eu vou desenhar. Então, nessa região aqui, eu vou de 0 até 1. Nessa mesma região. Então, eu faço uma coisa mais ou menos assim. Continuando, agora eu vou de π até 5π sobre 4. De π até 5π sobre 4, o meu raio vai diminuindo de 1 até voltar para o 0. Então, daqui para cá, meu raio vai diminuindo até chegar em 0. Então, eu vou ter, de novo, esse desenho assim. Agora, eu venho para essa região aqui, que é a região de 5π sobre 4 até 3π sobre 2. Só que nessa região, meu raio é negativo. Ele vai de 0 até menos 1. Ou seja, ele vai de 0 até 1, só que no sentido contrário. Então, eu desenho para cá. Bem aqui. E agora? Agora eu estou nessa região aqui. Ó, eu vou de 3π sobre 2 até 7π sobre 4. Nessa região, eu ainda estou com raio negativo, só que ele vai diminuindo de menos 1, ele vai para 0. Então, eu vou jogar ele para cá, para essa região aqui, e ele vai de 1 para 0. E agora eu vou para a minha última região. Na minha última região, que vai de 7π sobre 4 até 2π, o meu raio vai de 0 para 1, positivo. Então, eu desenho aqui mesmo. Então, eu saio do 0 e vou para o 1. E aí terminamos. Fechamos aí toda a rotação. Então, isso daqui, ó, como pareceu uma rosa, né, de 4 pétalas, por isso que a gente chama de rosácea. Então, uma rosácea de 4 pétalas. Então, a nossa região é esta daqui, ó. A gente tem rosácea de 3 pétalas, de 8 pétalas. Mas aí você tem que fazer com calma. E é bom também que você domine o gráfico da função cosseno, né, em coordenadas cartesianas, porque isso aqui vai ajudar você a desenhar em coordenadas polares. Entenderam, gente? Deu um trabalhinho, mas foi bom, né? No final deu um resultado legal. Tá, eu só quero pelo menos colocar aqui os intervalos de integração, né, já que a gente teria que integrar. Aqui, ó, o meu θ, ele vai de 0 até 2π, vai de 0 a 2π, né, já que o meu desenho está em todo aqui, fiz uma rotação completa para fazer ele. E o meu raio? Ó, essa minha região também não engloba aqui a origem, então não importa onde eu comece, eu vou começar sempre no 0. Então, meu raio vai de 0 até quem? Até a função polar ali, que é cosseno de 2θ. E esses daqui são os limites, agora a gente iria integrar. Deixa eu ver quanto é que está o nosso tempo aqui, rapidamente. A gente se empolgou um pouquinho, né, na rosácea. Tá, só para finalizar de vez, só vou colocar aqui pelo menos a fórmula, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a fórmula ficaria área igual a integral, começando com R, de 0 até cosseno de 2θ, e aqui de 0 até 2π. E aqui minha função é R. Então, ficaria começando dr, depois dθ. Então, a gente vai resolver, isso aqui vai ficar para casa, né? Só que, pelo menos, o mais importante da questão era fazer a rosácea. Agora, o resto já é cálculo 2 mesmo, assuntos passados. Então, faço na casa de vocês. À tarde, eu vou finalizar isso daqui, vocês vão saber a resposta. Não lembro agora a resposta de cabeça, acho que é, se eu não me engano, eu chutaria que é π sobre 4, mas não sei. Eu vou resolver à tarde, vocês podem olhar, mas tentem fazer primeiro. Bom, então é isso, até quarta-feira a gente se vê novamente. Obrigado pela presença de vocês. Até mais.